Olha, hoje o doutor Leandro Teles, que é neurologista, está com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bom? Muito bem, você? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos falar sobre AVC, acidente vascular cerebral, que é uma das doenças que mais mata no país, acho que no mundo todo, né? A gente fez um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Muitas pessoas ainda pensam que o AVC, popularmente conhecido como derrame, acomete apenas pessoas idosas. Cada vez mais jovens e adultos sofrem com esse problema, que poderia ser evitado com simples mudanças no estilo de vida. É importante ficar atento aos sinais que indicam o AVC e principalmente aos problemas cardíacos que surgem e que muitas pessoas não dão a devida atenção. É o caso da hipertensão, que é o maior fator de risco para sofrer um acidente vascular cerebral. Diabetes, cigarro e colesterol alto também contribuem para a obstrução de artérias por trombose ou embolia. Saiba agora quais são os tipos, os sintomas e principalmente como prevenir o acidente vascular cerebral, isso em qualquer idade. E o que é, doutor Leandro, o acidente vascular cerebral, o AVC? O AVC é uma das doenças neurológicas mais importantes. Como você falou, a principal causa de morte no Brasil e no mundo, uma a cada 6 pessoas vai ter um AVC. A cada 1 segundo aqui da pauta, uma pessoa no mundo tem um AVC. A cada 10 segundos, uma pessoa morre por AVC. Nossa, então é uma doença importante. A gente fala AVC, acidente vascular cerebral, é o que o pessoal em casa conhece popularmente como derrame. Tem basicamente 2 tipos. O tipo isquêmico, quando você interrompe o fluxo de uma artéria que está indo para o cérebro. Então, aquela região do cérebro fica sem glicose, sem oxigênio e pode necrosar, morrer. E o tipo hemorrágico, que é quando um vaso se rompe. Olha que interessante, a gente tem aqui, uma arte, uma imagem que a pessoa consegue entender bem, né? A gente dá um close, de um lado a gente vai ter um exemplo do AVC isquêmico. Então você tem interrompido um fluxo, aí do outro lado, essa imagem que você está vendo agora, é um AVC hemorrágico. Então, o cinzinha é isquêmico, gente. O cinza isquêmico, quando você interrompe o fluxo, 80% dos AVCs são isquêmicos. Então é aquele coágulo que pode chegar e tampar a Ele pode nascer no local, a gente chama de trombose da artéria, ou ele pode surgir no coração, por exemplo, ou na aorta, ou na carótida, e uma embolia, migrar e entupir um vaso lá em cima. Aquela região, ela vai desligar de um segundo para o outro. A pessoa vai perder uma função neurológica. Pode ser uma fraqueza, um formigamento, mas ela sente bloqueio dor? de fala. Então, pergunta interessante. No AVC isquêmico, geralmente não. É um evento silencioso. A pessoa ela tem uma perda de uma função neurológica. Então, para de mexer o lado direito, por exemplo? Ou para de mexer, ou entorta a boca, ou bloqueia a fala, ou a visão se altera. Qualquer sintoma neurológico abrupto pode ser um AVC. Já o sangramento, a pessoa pode ter dor. Então é mais comum dor de cabeça aguda, esquisita, junto com um sintoma neurológico, quando ocorre o extravasamento de sangue. O sangue ele ocupa espaço, ele incha mais, né? Então ali tem mais dor, ele também é mais irritante. Então não é comum ter dor. 80% dos AVCs são isquêmicos, 20% são do tipo hemorrágico. Agora, a hipertensão pode gerar um AVC hemorrágico? Pode. Então a hipertensão, quando você aumenta a pressão, você pode fazer um vaso se romper. Agora outras coisas também dão AVC hemorrágico. Pessoas que não coagulam bem o sangue, pessoas que têm aneurismas, que são alterações na parede da artéria, pessoas que alcoólatras, por exemplo, pessoas que têm traumas. Então tudo isso pode dar AVCs hemorrágicos. Mas a pressão alta, Kátia, também é um fator de risco para o AVC isquêmico. Ah, para os dois? Quem tem pressão alta de longa data mal controlada pode ter tanto um quanto o outro. Então a hipertensão é um dos principais fatores de risco para os 2 tipos de AVC, mas não é o único. No caso do AVC isquêmico, tem a diabetes, a obesidade, sedentarismo, estresse, genética, idade, sexo. Então a gente tem vários fatores de risco que podem levar uma pessoa em algum momento da vida a ter um AVC. Você falou em idade, acima de quantos anos que se percebe que os casos são mais frequentes? A gente considera, assim, acima de 60 anos, uma faixa de alto risco. AVC em jovem é considerado abaixo dos 45. Então a gente tem em torno de 5 a 10% dos AVCs abaixo dos 45 anos. Mas acima dos 60, a gente tem realmente mais aterosclerose. As artérias já vão ficando com mais gordura. Então colesterol, alimentação, ritmo de vida, o próprio envelhecimento das artérias faz com que a pessoa acima dos 60 anos tenha um risco maior. A gente tem alguns mitos e verdades. Quer fazendo suas perguntas também? Aproveite e manda, hein? Por favor. Olha, vamos ver primeiro o mito, qual é?
Aí a gente já vai tirando muitas dúvidas daqui já. Acidente vascular cerebral ocorre apenas em pessoas acima dos 50 anos de idade. Mito. O AVC é uma doença democrática. Acontece em homem, mulher, pobre, rico, negro, branco, todas as culturas e em qualquer idade. Então, eu já acabei de falar, 10% pode acontecer entre 18 anos e 45 anos. Mas realmente, a idade é um dos fatores de risco. A gente chama de fator de risco não modificável. A gente não consegue mudar a idade. Não dá pra mudar. Nem a genética. Agora a gente consegue mudar um monte de coisa. Né? Então a gente tem que dar atenção para aqueles fatores modificáveis, principalmente acima dos 50 anos, onde a incidência é maior. Eu posso não mudar a genética, mas se eu sei que meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertenso, os dois têm colesterol alto, eu tenho que seguir direitinho a atividade física, uma dieta equilibrada, tomar o medicamento indicado pelo médico para evitar que eu tenha o AVC, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem que manter um bom equilíbrio físico, principalmente gordura abdominal, manter atividades aeróbicas, controle do estresse, sono adequado. É importante fazer check-up, porque você sabe que você carrega uma genética apropriada. Então tem que aferir a pressão, medir a pressão com mais frequência. Tem que ir ao médico, às vezes, e dosar o colesterol. Mesmo quem se alimenta bem, às vezes tem... Os magrinhos, né? Às vezes magrinhos. Tem, às vezes, tendência genética a ter baixo HDL, que é o bom colesterol, alto LDL, alterações de triglicérides. Então é importante conhecer a sua genética. Mas também é importante fazer a sua parte para evitar esses fatores de riscos reversíveis. Vamos ver mais um? Mito ou Bora. verdade? Um AVC pode deixar sequelas irreversíveis e até levar à morte. Perfeito, verdade, né? Isso é o maior medo do AVC. Imagina, de um segundo para o outro você perder uma função neurológica. Dormir bem, acordar sem mexer um lado do corpo. E às vezes para uma cama, para uma cadeira de rodas, perder a visão, ou a capacidade de entender o que as pessoas falam, ou a capacidade de se comunicar. Então um AVC, se ele acontecer numa região muito importante do cérebro, ele pode levar a sequelas definitivas. Então é importante evitar o AVC e diante dele é importante reconhecer rapidamente para minimizar o risco de sequelas. A gente tem hoje no Brasil 100 mil mortes por ano por AVC. 100 mil mortes por ano é uma morte por AVC a cada 5 minutos. Gente, é muita gente. Então, a cada 5 minutos uma pessoa morre e perde a vida por AVC. Às vezes diretamente, como morte súbita, às vezes naquelas semanas, meses da internação do AVC, porque fica imóvel, tem risco de pneumonia, Vai dando outras complicações, tem risco de trombose com embolia pulmonar. Então o AVC é um problema de saúde pública e uma das doenças mais importantes da atualidade, né? Olha, volto que tem muita pergunta surgindo, tem muito mito ou verdade ainda, então você pode mandar suas perguntas, pode mandar, mas olha, pergunte mesmo, viu? Às vezes as pessoas ficam assim, mas será que eu vou fazer uma pergunta dessa? É boba. Não existe pergunta boba, tem que tirar dúvidas. As melhores perguntas são aquelas que as pessoas acham que são bobas. É verdade. Que são perguntas que todo mundo tem e são simples, né? E que a gente não é médico, então a gente não sabe, então tem que perguntar mesmo. Volto já. Tá bom. Olha, e ainda mais quando você tem um médico perfeito como o Dr. Leandro aqui, não dá pra perder a oportunidade. Sensacional, Né? não Tudo bem? tenha dúvida. Então, vamos ver mais um mito ou verdade? O AVC isquêmico é sempre mais leve que o AVC hemorrágico? Existe essa questão, né? É interessante que sempre quando eu vejo uma frase que com sempre ou com nunca, eu já sei que é mito. A gente fala, tem uma frase famosa que fala que na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. São dois termos que são sempre mitos. Então, o AVC isquêmico é sempre, não. Então, depende do tamanho e da localização. O AVC-H, o hemorrágico, ele tem uma chance de ser mais grave, né? Porque a pressão está alta, aquele sangue que extravasa, às vezes tem que fazer procedimento cirúrgico, mas às vezes um AVC hemorrágico pequeno é muito mais tranquilo do que um grande AVC isquêmico. Mas né? o isquêmico, ele entope a circulação, Sim. então não se consegue irrigar aquela área do cérebro e aquela parte morre. Morre. Então, se for uma área, por exemplo, da fala, a área do movimento, você não se movimenta e nem você fala. Exatamente. Então é sério, né? Então olha o critério que você usou. Qual o local que houve o AVC? Às vezes tem AVCs que acontecem que a pessoa nem percebe. São os chamados AVCs silenciosos. A pessoa vai no médico, faz uma ressonância, uma tomografia, o médico fala, nossa, você teve um AVC, nem percebeu. Por quê? Pegou uma área menos eloquente, menos importante. Se pegar o centro de uma área importante, por exemplo, pegar o lado esquerdo na área da fala, opa, perigoso. Se pegar a mão direita da pessoa, é destra, então o AVC depende da localização, depende do tamanho. É um vaso que nutre uma região grande ou é um vaso que nutre uma região pequena, né? Então depende. Então o tipo, ele não consegue dizer a gravidade. Eu tenho pacientes com AVCs hemorrágicos que estão ótimos, pacientes que têm AVCs isquêmicos que estão ótimos, e dos dois lados também pessoas com sequelas. Agora, uma vez que a pessoa teve um AVC, ela pode ter outros, não pode? Ela pode. O principal fator de risco para ter um AVC é ter tido já um AVC. A gente chama
chama isso de risco secundário. Depois do primeiro AVC, a gente sabe que aquela pessoa tem uma tendência. Não tem só aquele vaso doente. Pode ter outros que passaram pela mesma história de vida. Às vezes tem problema cardíaco que levou a um êmbolo, problema de válvula, arritmias cardíacas, coração grande, tendência genética à coagulação. Então, a pessoa que já teve um AVC tem que redobrar os cuidados. Às vezes, usar até medicamentos para afinar o sangue, ou no caso do AVC hemorrágico, para controlar estritamente a pressão. Então, é diferente quem nunca teve de quem já teve um AVC. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Próximo. Controlar os fatores de risco diminui a chance de ter um derrame. E ali a gente tem um cigarrinho, né? Quebrado, né? Todos deviam fazer isso, é quebrar perfeito, o seu cigarro. né? Então isso é, obviamente, uma verdade. A gente tem dois tipos de fatores, o que você não muda e o que você muda. O que você não muda? Genética, idade, sexo. Não dá pra mudar. Não. Bom, agora o que você muda? Você muda as suas escolhas de estilo de vida, o controle e diagnóstico das doenças que levam ao AVC. Então, esses fatores modificados têm que ser modificados. A gente estima que em torno de 70% dos AVCs são causados por fatores modificáveis, controláveis. Por isso que esse negócio de acidente vascular nem sempre é um acidente. Às vezes é uma desgraça anunciada. Uma pessoa que já tem um hábito, por exemplo, que fuma, vai lesando os vasos. É um risco presumido. Bebe, ou que tem pressão alta, mas come salgado, não faz exercício físico, não afere a pressão, deixa de tomar remédio, ou gente que não gosta de médico, fala, eu não vou no médico para não descobrir nada. E aí descobre quando tem um infarto, quando tem um AVC, e aí às vezes a Inês é morta, né? Mas a gente só descobre aquilo que a gente já tem, né? É complicado. Eu acho que hoje em dia a medicina está migrando de uma medicina que trata para uma medicina que previne. Então hoje em dia a gente tem muito arsenal de exames, de investigação. É importante se antecipar ao AVC, ou pelo menos ao AVC grave. Sim. Então é importante que você reconheça os fatores de risco e transforme eles hoje. Né? Se deixar para amanhã, pode ser que você já descobriu uma complicação. Tem muitas dúvidas, vamos ver a primeira delas? A primeira, vamos ver de quem é. Cadê? Aqui, Kelly Almeida. Quanto tempo leva a recuperação de uma pessoa que sofreu um AVC? Os riscos podem ser permanentes? Com certeza podem ser permanentes. A recuperação, o que acontece? Na hora que a pessoa tem um AVC, o déficit é maior. Então a pessoa fica bem paralisada, porque tem uma região que morre e uma região de neurônios que desliga. Então a área desligada, a área desligada ela é maior. Com o tempo, né, principalmente se a pessoa chegar rápido no hospital, o médico conseguir intervir rapidamente no AVC isquêmico ou hemorrágico, mas mesmo se o médico não conseguir intervir, com o tempo a pessoa pode ir melhorando. Depois tem fisioterapia, fonoterapia. A gente considera uma sequela algo que está lá depois de 6 meses a 1 ano. Até 6 meses o paciente pode ter uma recuperação. Então é muito comum a pessoa no começo bloquear a movimentação e ao longo de meses a pessoa ir recuperando uma parte. Então é importante, lógico, tentar prevenir. Se aconteceu, tentar chegar rápido ao hospital. A janela ideal é antes de 3 horas. A pessoa tem que chegar no hospital, de preferência um hospital grande, com tomografia, e tem que ser avaliado para tentar fazer com que o sangue chegue naquela área que ele está faltando. Depois do AVC é importante a reabilitação precoce, com físio, fono, terapia ocupacional, suporte familiar. Então acho que 6 meses seria um prazo interessante para recuperação. Mas que pode variar, gente, de pessoa para pessoa. Pode acontecer em alguns dias, pode acontecer em alguns anos. A gente coloca uma média aí de meses, vai. Um beijo, viu, Kelly? Vamos ver mais uma? Vamos lá. Pietra, os check-ups e exames periódicos podem identificar os riscos da doença? Existe algum exame específico que possa apontar uma predisposição ao AVC? Sem dúvida, check-up é muito importante, né? Não aquele check-up excessivo e desmotivado, mas o check-up básico. Você consultar, principalmente ali após os 40 anos, o seu clínico regularmente, aferir a pressão, o médico vai examinar o seu coração, auscultar a sua carótida, vai pedir alguns exames básicos de doenças que são silenciosas. Colesterol, tem como saber como é que está o seu colesterol hoje, o meu, tem que ver no exame. Às vezes o médico, dependendo do seu fator de risco, vai pedir um eco, ultrassom do coração, Doppler de carótidas. Se o caso for específico neurológico, talvez ele peça alguma imagem para ver se já houve um AVC em uma área silenciosa. Então existem sim doenças que são silenciosas, sorrateiras, que podem ser descobertas em consultas de rotina. Mesmo sem sintomas, o médico pode descobrir um fator de risco e modificar antes que ocorra uma complicação.
Então, olha, se você está pensando e perguntando nisso, Petra, que você sabia já que você devia fazer um check-up. Eu acho que quando a gente fala check-up, a gente pensa que é só coisa de rico. E não é, gente. São exames básicos, até no posto de saúde. Você pode fazer, que te trazem essa segurança. Exatamente. Né? Às vezes um clínico geral, o próprio ginecologista já fica de olho. Isso tá livre, obviamente, na rede pública, não é nada de coisa de rico. Check-up é simplesmente você se antecipar a um sintoma. Os exames básicos, como você básicos, disse, como né? é a mamografia, o Papa Nicolau. As mulheres já têm isso mais enraizado do que os homens, né? Mas é importante para todo mundo, principalmente quem tem história familiar e está acima dos 40 anos. Um beijinho, viu, Petra? Vamos ver mais um? Bora! Yara, dor de cabeça forte pode ser sinal de AVC? Interessante, geralmente o AVC é indolor, mas o AVC hemorrágico, ou algumas embolias, ou sangramentos de aneurismas podem sim doer. A dor quando é do AVC é uma dor geralmente bem súbita, como se fosse uma trovoada, uma pedra. Exatamente. Ela vai de 0 ao auge da dor em poucos segundos. E quase sempre ela se acompanha de uma perda de função neurológica, uma alteração visual, do sensório, confusão, alteração de um lado do corpo. Então, dores acompanhadas de sintomas neurológicos ou dores muito súbitas exigem a ida ao pronto-socorro. Agora, aquelas dores que são recorrentes, que a pessoa está acostumada a ter, você fala tensional, enxaqueca, não costumam se associar ao AVC. No caso da enxaqueca, a enxaqueca com aura pode aumentar ligeiramente o risco. Então é importante, se você tem enxaqueca com algum fenômeno neurológico, que você acompanhe com o neurologista. Aura seriam aqueles pontinhos que às vezes as pessoas dizem que vem caindo. Qualquer fenômeno neurológico que dura de 5 a 60 minutos, o mais importante é esse. Aquela brilhinho, alteração visual. Caindo, né? Mas pode ser formigamento, bloqueio de fala, fraqueza. Todo sintoma neurológico que se acompanha da enxaqueca tem que ser visto por um neurologista. Porque às vezes ele dá algumas dicas. Para a pessoa, por exemplo, evitar anticoncepcional, que aumentaria o risco, evitar o tabagismo, que é óbvio que já está contraindicado para a população inteira, mas mais ainda para essa população. Então eu acho que fica a dica. De modo geral, dor de cabeça crônica não se associa ao AVC, mas dor de cabeça aguda, eventualmente sim. Só lembrando, gente, que o doutor Leandro já falou aqui também da dor de cabeça crônica, que tem tratamento sim. Então busque um médico, porque não é porque é crônico que você vai continuar sentindo essa dor, né? Muito pelo contrário, por ser crônico exige uma intervenção. No caso, preventiva, não só ir lá e cortar a dor. Não agudo, né? Não agudo, tomar um analgésico, dali um dia, 2 dias a dor volta. É importante, por ser crônica, o tratamento contínuo. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Lourdes, pessoas com apneia do sono têm maior probabilidade de ter um AVC? Verdade, tem. Verdade, é. A apneia do sono é um fenômeno que acontece muito, principalmente em homens acima do peso, pescoço curto. No caso das mulheres também é um fator de risco após a menopausa. No caso do homem mesmo abaixo de 50 anos, no caso da mulher após os 50 anos. Quem dorme mal à noite tem mais obesidade, tem mais hipertensão, mais ansiedade, mais sonolência de dia, libera mais cortisol, libera mais adrenalina, pode ter eventos de AVC à noite, durante a apneia, e acordar com déficit. A apneia? Pode. E pode ter o AVC de dia também, porque de dia vai ter que liberar mais adrenalina para se manter acordado, mais cortisol, além de descompensar outras tantas doenças, como a diabetes, descompensa o colesterol. Então a apneia do sono é um fator de risco como se fosse o colesterol alto, a pressão alta. Então tem que ver, fazer aquele exame da polissonografia. Se tiver mais que 6 episódios por hora na polissonografia, tem que tratar, perder peso, evitar o álcool antes de dormir e eventualmente usar aquele aparelhinho do CPAP, que acaba mudando a evolução dos pacientes com apneia. É uma pena que aqui no Brasil a população não tenha um direito, vamos dizer assim, de ter esse aparelho disponível para todos na rede pública. Infelizmente, mas as coisas estão melhorando nessa área. Então é importante buscar ajuda. Hoje a apneia do sono é tido como uma doença de saúde pública muito importante. Então, roncadores, homens acima do peso e mulheres pós-menopausa têm que ficar alerta. O principal sintoma seria parada de respiração à noite ou sonolência excessiva de dia. Quer dizer, você ficar sentado um minutinho e já dorme. Exatamente. Você dormiu à noite, mas você não dormiu com qualidade. Então parece que o sono não foi reparador. Busca ajuda médica para ver se não é o caso de fazer a polissonografia. E aí você consegue saber se você dormiu num sono profundo, se foi num sono intermediário que você não descansou. Exatamente, dizer, né? Porque a polissonografia a pessoa dorme no laboratório. Sim. Então ela consegue ver qualquer estrutura. Quem tem apneia tem micro despertar. Ela acorda, mas não percebe que acordou. É micro, não é macro despertar. Então a pessoa dorme mal e tem fator de risco para uma série de doenças. Vai ao médico e relata se você se sente cansado ou sonolento. Você fala assim, é normal da idade.
Essa frase nunca combina. Não é normal para a idade, não. Não é. Vamos ver mais uma pergunta? Da Maiara. Pratico academia há 3 anos e desde então tomo suplementos. Gostaria de saber se esses suplementos para musculação podem aumentar os riscos de se ter um AVC. Maiara, pergunta interessante. Primeiro, elogiar. Há 3 anos na academia, fazendo atividade física, atividades aeróbicas regulares, diminuem o risco de AVC. Corrida, eu acho muito bom, natação. Então, coisas que são aeróbicas melhoram a saúde como um todo. Ela falou de suplementos de modo geral. É difícil saber exatamente qual suplemento é esse, se é uma coisa alimentar, proteína e tal. É importante sempre fazer as coisas com a ajuda de um profissional da área. Um nutricionista, um nutrólogo, alguém que esteja com expertise e experiência na parte de atividade física e esportiva. Mas, de modo geral, coisas que envolvem hormônio são perigosas e podem aumentar o risco. Outra preocupação é com relação a termogênicos ou pré-treinos. Coisas que são ricas em cafeínas ou derivados de anfetamina. Isso para pessoas que têm algum fator de risco pode aumentar a pressão, pode dar arritmia cardíaca. Então é importante o uso de termogênicos, o uso de pré-treinos, de estimulantes e hormônios serem realmente muito cuidadosos para quem pratica atividade de alto nível. Foi muito bom que você disse, porque às vezes as pessoas jogam no mesmo balaio tudo e falam que tudo é suplemento. Cuidado. Suplemento é qualquer coisa que é direcionado. Agora tem uma série de suplementos que são adequados, né? Ajustes alimentares, eventualmente correções, tudo depende do seu nível de atividade. Por isso que tem que ser personalizado. É o médico que tem que passar, é o médico. né? O médico, o nutricionista, o educador físico tem uma boa noção. Então cuidado para não querer um resultado rápido e acabar rifando a saúde por conta disso. E às vezes essa rifa da saúde não tem volta. Aqui é um exemplo claro, onde pode acontecer uma lesão que vai possivelmente impedi-la de fazer outros exercícios ou até de ter uma vida normal. A gente não está falando que é o caso da Maiara, gente. A gente está falando de quem fala que usa suplementos e a gente sabe que são vendidos também por aí, infelizmente, com facilidade. A pessoa acha que está fazendo uma boa coisa para a sua saúde, para o seu corpo e no fim as consequências são terríveis lá na frente. A maior dica aqui é você não usar recomendações gerais, genéricas, buscar um conselho específico. Individualizado. Qual é a sua meta no exercício, qual a sua carga do exercício, vamos buscar um profissional adequado, médico ou não médico, mas que me dê um auxílio e um suporte individualizado. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles. Se você quiser sugerir algum tema, ótimo, fique à vontade, viu? leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. No Facebook, também facebook.com/neurologista Leandro Teles. No Facebook é uma fanpage, também estamos ali à disposição de sugestões e tal. No Instagram, para quem gosta, Leandro Teles. Aí tem umas fotinhos bem gostosas. Coloquei a nossa agora que eu tirei aqui rapidamente. Já coloquei, então já te marquei também. Vou retweetar também. E olha, faz o seguinte, gente, não tenha medo de ir ao médico, medo de diagnóstico, porque o diagnóstico que a gente vai receber é de alguma doença que a gente já tem. Então a gente, quanto antes sabe da doença, mais rápido a gente trata, ou mais rápido a gente evita o progresso dessa doença também, né, doutor? Exatamente. Então a prevenção é a regra e para ter prevenção direcionada tem que ter conhecimento. Então não tem que ter medo, né? Tem que ter medo da consequência, não do que você já tem. Vá ao médico e espalhe isso para todo mundo, que isso é importante. Beijo. Obrigada, viu? Bom programa. Obrigada. Até mais.